Olá, bem-vindos a mais uma edição do Vender, Vender, Vender. Hoje o tema é sensacional. Eu não falo isso em todos os programas, não. O tema é sensacional. Infoprodutos. O tema é milhões em infoprodutos. A jornada de um vendedor de sucesso. Um cara que saiu do zero, né? Do zero. E conseguiu milhões de reais vendendo no marketing digital. Quando a gente fala de milhões, não é uma vez, duas vezes, três vezes, 30 vezes? Não, mais de 100 mil vezes. Mais de 100 mil vendas já de infoproduto. Mais de 100 mil vendas de... Não, mas quantas vezes você bateu 1 milhão? Várias. Várias, mais de 10? Mais de 50. Mais de 50, bicho! Não é qualquer coisa, não. A gente não traz pouca merda aqui, não. A gente faz isso, gente foda. André Coimbra, bem-vindo, André. Obrigado, João. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui. Cara, por que o André? Porque o tema é infoproduto, o tema é falar de marketing digital. E a gente tá pegando um cara que é como a gente. Que tinha uma agência de publicidade, trabalhava lá, e hoje mais de 50 vezes vende 1 milhão, 50 milhões de reais no mínimo para começar. Ficou bonito, ficou magrinho, ficou cabeludo. Melhor investimento é em nós mesmos. Sem dúvida nenhuma. Mas o que eu queria nesse podcast? Aprender, cara. Porque eu acho que assim, você é um case de sucesso. Vamos entender assim? E aí vamos falar assim, o que é infoproduto, André? O que é um infoproduto e qual a diferença de infoproduto e marketing digital? Bom, infoproduto, o nome já diz ali, né? Um produto que trabalha com informação. Então, se popularizou muito, né? O termo de cursos online e e-books como infoprodutos, mas se a gente parar para analisar, um livro, ele é um produto de informação. Ele não é 100% digital, ele é livro físico, né? Não é feito só de bits, ele é feito de átomos também, né? Então o livro físico não deixa de ser um produto de informação, assim como um curso, um treinamento, são produtos de informação. Mas vai além também, na minha leitura, vai muito além do que só produtos de treinamento, de educação, né? Na área de educação. Por exemplo, Serasa. Ela faz consulta do seu CPF em banco de dados. Quando você compra uma consulta do Serasa, você está comprando nada mais, nada menos que uma informação que está no banco de dados daquela empresa. Não deixa de ser um infoproduto também. Então, se a gente parar para analisar, infoproduto é qualquer coisa que venda informação, na sua essência. A pandemia foi o grande boom do mercado de infoprodutos, não? Ou antes ele já estava surfando legal? Olha, o mercado de infoprodutos que eu conheço, ele já... Que é o digital, né? Que é o digital, que eu conheço desde 2001, 2002, que foi quando eu comecei, com 15 anos. Porque nessa época, em 2001, na verdade, eu já fazia sites, comecei a aprender com 15 anos a fazer sites, e eu fui descobrindo como ganhar dinheiro com o site. Então, eu conseguia colocar banners no meu site para ganhar vendas. Era site do quê? Eu fazia site de tudo. Ah, você fazia para vender? Não, eu comecei a fazer site de conteúdo mesmo, não vendendo sites, porque eu tinha 15 anos. Então eu fazia os meus próprios sites. Então eu comecei a fazer site pessoal, por exemplo. Aí eu colocava GIF, fonte, fotos, coloquei um monte de coisa. Aí eu comecei a ver que tinha uma demanda ali, eu comecei a ver onde que tá o dinheiro disso aqui, né? Como é que eu faço para ganhar dinheiro com 15 anos? Então eu ainda não tinha aquela visão de prestar ainda serviços, né? Já estava trabalhando como auxiliar de CPD, já vou chegar na pandemia, tá? Só abrir aqui Sem pressa, aqui, vamos lá. Mas já estava trabalhando na área de tecnologia, como auxiliar de CPD, que era Central de Processamento de Dados naquela época. Então, eu era estagiário, e aí eu comecei a desenvolver sites e comecei a olhar assim, como que eu faço para ganhar dinheiro com o site? E aí eu fui hacker, né? Aquele rato de internet desde de moleque, né? Nerd. Então, eu ficava ali fuçando sites e eu comecei a descobrir que tinha sites de concursos. O próprio Murilo Gun, que é um cara das antigas também, ele já ganhou um desses concursos, né? Aí eu descobri naquela época que tinha concursos que os usuários votavam nos sites e tinha prêmio em dinheiro. Eu falei, vou começar a colocar meu site em concursos. Nessa eu comecei a ver outros sites que participavam do concurso e como que eles estavam ganhando dinheiro. Então eu vi que tinha já mercado de afiliação de produtos físicos. 2001, isso? 2001. Então já tinha e-commerces, que já tinha uma área de afiliação, que você se afiliava ao e-commerce, colocava banners dos produtos no seu site e ganhava comissão por venda gerada. Caramba, muito mais antigo do que eu imaginei. Muito mais antigo. E não sei desde quando já tinha isso, mas naquela época, quando eu comecei, já tinha. E eu comecei a colocar os banners para ganhar produtos físicos. E aí eu fui descobrindo produtos já digitais naquela época, que no caso eram e-books, que eram conteúdos, na época, fui vendo o que dava audiência, né? E aí eu descobri, dentro daquele concurso, sites que falavam sobre sedução, como seduzir pessoas, né? E aí eu descobri um e-book de sedução que estava vendendo muito, e eu comecei a fazer sites sobre esse tema,
e aí atraí uma audiência organicamente e já comecei a vender como afiliado de e-books naquela época já. Que legal, Então, cara. da onde eu conheço é muito mais antigo do que a maioria conhece, né? E aí uma coisa interessante é que eu vejo que muitas coisas que fazem hoje em dia para vender infoprodutos já fazia naquela época. Então tem muitos fundamentos que não mudam. Então a tecnologia muda, porque naquela época, por exemplo, o vídeo, né? Você vai subir vídeo no seu site, não tinha streaming naquela época. Então você subia um vídeo de 15 segundos, a pessoa, internet de escada, tinha que fazer download daquele videozinho de 15 segundos. Então a experiência era completamente diferente. Mas então a gente tinha que se adaptar com a tecnologia, com o que a gente tinha na época, mas os fundamentos, o comportamento das pessoas de consumo mesmo, de informação, isso mudou muito pouco. Mas na pandemia teve um boom no sentido de compra de curso, de Sim. compra de e-book. Então, desde aquela época, eu vim trabalhando no marketing digital, como programador, com agências, com sites, com afiliado e tudo. E esse mercado ele sempre foi crescendo, mas a pandemia deu um salto gigantesco. Então, principalmente quando teve o primeiro lockdown, né, as pessoas se forçaram a ficar dentro de casa e todo mundo foi para o computador. Então, teve gente que nunca tinha feito uma compra online. E aí foi obrigado a quebrar essa barreira de fazer uma compra online. E aí isso trouxe um hábito, né, de consumir ali, comprar mesmo, né, pela internet drasticamente. Então, a gente que já estava no mercado, a gente ficou com muito medo, né? O que eu vi, assim, né? Pessoas que já estavam no mercado tinham medo da situação, porque era tudo muito incerto. Mas quem não teve medo e quem investiu, arriscou, logo no início da pandemia, surfou uma onda muito boa. Só fazendo essa introdução, você já me deu ideia de umas 3, 4 perguntas que eu não quero esquecer. Mas deixa eu começar pelo começo. Eu te conheci, André, há uns 10 anos, talvez, pouco mais, pouco menos. Você era publicitário. Eu não sabia disso tudo. Você, então, além de tudo, era hacker, era o cara de digital, já era um cara que vivia esse mundo. Eu não conheci, eu conheci como publicitário, o cara cuidava de marca. Sim. A minha dúvida é, quem não trabalha nesse meio, nunca nem pensou em ser hacker, não entende de infoproduto, ele tem chance de ganhar dinheiro na internet? Ou não? Ou você fala assim, cara, não, eu dei certo porque eu já sou um cara que eu amava e respirava isso. Ou um advogado agora que você fala assim, peraí, eu sou advogado, não sei nada de internet, mas eu consigo fazer um infoproduto. Qualquer pessoa consegue, isso sem dúvidas. Porque o digital ele é só um meio, né? Então, o que importa é você fazer vendas para outras pessoas ou para outras empresas. Então, o mercado ele já existe. Então, o digital ele é só um meio para você conectar ali, né? Soluções, produtos, serviços com quem quer vamos falar comprar. desse meio, então? Porque quando a Sim. gente fala de videoaula, o que precisa para uma videoaula? Precisa ter um estúdio bonito, vou chamar de bonito aqui, tá? Uhum. Vamos te deixar a modéstia de lado, mas assim, tem que ser um estúdio bonito como esse, dá pra filmar com um celular, um iPhone, dá pra filmar com um Xiaomi, precisa fazer vinheta, o que precisa você que é especialista nisso, para um infoproduto ser bacana e ser vendável? É o conteúdo, aquela história que o conteúdo é rei e é verdade, ou todo esse restante é fundamental hoje em dia? Todo o conjunto é fundamental, tá? Mas o conteúdo, ele sim, ele é o ponto aí chave. Porém, o que acontece? O mercado ele vem se sofisticando. Então, o mercado de infoprodutos, como ele foi popularizado no Brasil, que foi com promessas de dinheiro rápido de uma forma muito fácil. Então, muita gente começou a fazer promessas absurdas, mirabolantes, e aí foi se criando uma ilusão em torno de um mercado. E aí começou muita gente fazendo qualquer coisa, a qualquer custo, para ganhar dinheiro. Que e aí no isso começo até afastou muita gente séria do mercado, né? Com medo de certeza. ser visto como picareta. Tem um grande player do mercado, né, que trouxe um método dos Estados Unidos, deu um nome. Que começa com E e termina com R. Isso. Então ele começou a trazer ali um nome e uma promessa de fazer dinheiro muito rápido, né? E ele foi um cara que foi abrindo, digamos assim, a boca do funil, né? Que ele foi fazendo essa promessa escalar muito rápido. E na época que ele começou a lançar esse produto, esse serviço dele, eu já estava com agência. E aí eu lembro que o mercado das agências tinha muita raiva dele, porque ele colocava as agências como se fosse um inimigo em comum ali do negócio dele. Então ele criticava muito as agências do tipo que não valia a pena, que era caro, que não tinha necessidade nenhuma, não fazia sentido na visão dele ter uma agência. Então ele colocava a agência como inimigo comum,
para fazer a narrativa dele. Então isso fez com que muitas Em parte, pessoas... ele ainda faz isso. Sim. Mas aí qual foi a sacada dele? Foi criando a agência in-house ali, né? Então, a agência nada mais é do que uma forma de você também ter acesso a produtos, a serviços de qualidade com baixo investimento. Ou seja, para criar uma videoaula, um e-book, não adianta só a qualidade do conteúdo. Claro, esse é o principal, como você deixou claro, esse é o principal. Mas é importante investir num estúdio ou investir numa qualidade técnica, num som bacana. Isso é fundamental, você entende? Tudo isso... É a pergunta real. Se você falar que não, sim. fica à vontade de falar, não, João, não é. Tudo isso faz diferença sim hoje em dia, porque o mercado ele vem se aperfeiçoando. Então, como qualquer pessoa pode abrir o celular e sair gravando e fazer de qualquer jeito, quando a comunicação ela não é clara, quando ela não tem qualidade, então o que está por trás disso, né? Isso perde credibilidade. Então, quando não é bem feito, quando é feito de forma amadora, então isso também perde credibilidade. Mas, por outro lado, você vê que tem os grandes youtubers, os grandes influenciadores que cresceram totalmente no amadorismo. Porque passa uma naturalidade, né? Passa uma naturalidade. Mas aí você tem que saber explorar também os meios certos do digital para você saber a hora que você tem que ser natural e a hora que você tem que ser profissional. Porque na hora que você quer abrir os stories ali, por exemplo, quanto menos filtro, quanto mais natural, quanto mais você mesmo, sem cortes, sem edições for, melhor, porque aí você conecta. Agora, na hora de vender, apresentar o seu produto, você tem que passar credibilidade, você tem que mostrar que você tem profissionalismo. Tem que ser perfeito, a luz O tem que som ser em primeiro legal. lugar, com certeza. Então, todos esses detalhes, eles fazem muito sentido e são André, fundamentais. Você que é especialista nisso, cara, tudo é vendável? Curso de qualquer coisa ou não? Assim, você vem do mercado que é o de marketing, show de bola. Aí uma pessoa pode estar olhando e falar assim, eu sei fazer bolo. Isso vira curso? Ou assim, eu sei vender carro, curso de venda. Tudo pode virar curso, você entende? Eu acredito que... Acho que sim. Tudo é vendável, na verdade. Não que tudo possa virar curso, né? Mas se você tem algo para ensinar que uma pessoa não saiba, mas ela queira saber, acho que aí você já tem um indício de que aquilo pode ser vendável. Né? Se eu tenho um conhecimento que alguém não tem, essa pessoa pagaria para ter acesso a esse conhecimento, isso é vendável. Então pode se tornar um produto, seja curso, seja um treinamento, seja uma mentoria, seja um e-book, aí pode ser vendável. Então acho que o primeiro ponto tem demanda? Acho que é uma pergunta chave aí, que independente do universo digital. Tem demanda por isso? Se tiver demanda, já é um primeiro passo. Agora, não tem demanda, então você tem que gerar essa demanda. Que dá um puta de um trabalho, né? Dá um baita de um trabalho, porque aí é aquele negócio, você fazer o básico bem feito, né? Pô, começa com pesquisa, com planejamento, com estratégia, então, mas é totalmente possível, né? Você gerar demanda, né? Pega aí o Steve Jobs iPhone, né? Então, tipo, ele é um rei, né? De gerar demanda. Criar um produto que você não sabia que você precisava tanto. Exatamente. E tem uma coisa, André, que você falou logo no começo do livro, ou filme, ou série da sedução que você pegou e botou lá pra... aprendeu? Né? Era um e-book. É legal porque você falou assim, pô, eu entendi ali o que seduz as pessoas. Então o que eu queria perguntar é o seguinte. Hoje, para desenvolver uma videoaula ou coisa assim, você primeiro pensa no que o pessoal quer receber ou no que você acha que é importante ser transmitido? Ou dá pra ter metade do caminho? Porque eu vou entrar naquela briga, que não é uma briga, de época que eu tava na faculdade, que falava assim das novelas na TV. Ah, mas as novelas são desse jeito, ou o programa policial é desse jeito, porque é o que o público quer ver. Aí tinha outros que falavam assim, não, o público quer ver outra coisa, que a gente não oferece. Quando a gente fala de curso, se eu tiver que criar um curso, sendo bem prático, que conselho você me daria? João, olha, você gosta disso, mas não é o que o pessoal quer ver, então faz disso. Ou você falaria, faz o que você gosta que vai ter demanda. Sim. Bom, você é um cara que tem conhecimento, que você sabe o que a pessoa precisa estudar, fazer para ela ter um determinado resultado, né? Então, por exemplo, eu fiz um curso com você que era planejamento de eventos, né? Você fez, né? Fiz na Casper Libero, acho que Nossa, em 2014 faz tempo, então. isso. 2014, tem 10 anos. Pô, 10 eu anos. fiz o curso com você lá, de planejamento e gestão de eventos na Casper Libero. E era um curso que você passava ali um conhecimento absurdo, então você saía daquele curso, naquela imersão, né, sabendo exatamente como planejar, fazer gestão de evento e tudo mais. E tem histórias que você contou naquela época que eram absurdas, né, que eu lembro até hoje, no caso do índio. Lá Do índio, sim. Essas que marcam. Essas marcam. Mas o ponto é o seguinte, quem está no papel de especialista, de treinador, ele quer
comunicar, ele quer falar algo. Então tem aquele desejo, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo. Mas não necessariamente o que você quer falar é o que a pessoa do lado de lá quer ouvir. Então o ponto principal é o que a pessoa do lado de lá, o que meu público-alvo, até meu cliente ideal, o que ele quer ouvir, qual é o interesse dele. Então se você falar o que é do interesse dele, você já chama a atenção dele, então você já começa ali um diálogo. Então, onde que a maioria dos especialistas erram, né? Eles falam o que eles querem falar, não o que a audiência quer ouvir. Então começa por aí. O ponto é que você tem que entregar gratuitamente o que as pessoas querem ouvir e consumir, mas na hora que você vender um produto ou uma solução, aí lá dentro do seu produto e da solução, você vai entregar o que de fato ele precisa conhecer, consumir para ter o resultado. Até porque se não tiver resultado, queima o produto depois, né? Com certeza, acho que isso é básico, né? Você ter um produto ali que funciona, que atenda as expectativas de quem está comprando. André, você tem um produto que vendeu mais de 50 vezes 1 milhão, então é um produto bom. Aliás, deve ser um produto sensacional, né? Porque senão não vende tanto. Qual o segredo do sucesso dele? Tem Na verdade, segredo? Você sabe qual é o segredo? Ou às vezes não dá nem pra saber? Não é que tem um segredo, né? Tem muita estratégia, tem muito método, mas quanto mais a gente foi crescendo o negócio, mais a gente foi entendendo que não tinha segredo nenhum, sabe? Porque eu já tinha o conhecimento, mas é a forma de você reunir o conhecimento, saber colocar foco e direção. E assim, acho que parte também de você não precisa ter necessariamente um único produto, né? Na verdade é um erro você ter um único produto. O certo é você pensar numa esteira de produtos. Você tem que ter um produto talvez estrela, que é o que você vai trabalhar a marca, o nome daquele produto para atrair a maior quantidade de pessoas a maior quantidade possível de pessoas, mas você tem que ter produtos estratégicos ali nessa esteira também. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Então, é você saber os produtos que você pode oferecer para quem recusou o seu produto principal, como ofertas alternativas talvez até mais baratas. Aqueles produtos que você pode oferecer como se fosse um cross-sell, então vender junto com o seu produto, e aqueles produtos que você pode vender na sequência, né? Que é o upsell. Então, você fazer vendas levando aquele seu cliente para próximos níveis, né? Então ele vai consumindo de você. Então acho que o grande segredo é você saber vender mais vezes para o mesmo cliente. Conta uma história, quando você descobriu que deu certo? Qual foi o dia, não sei se existiu isso, o dia que você estava sentado e falou assim, caralho, deu certo, hein? Foi quando bateu o primeiro 1 milhão? Foi quando vendeu os primeiros 10? Eu não sei. Quando foi a hora que você falou, pô, deu certo esse negócio? Você lembra desse dia, não? Teve vários momentos marcantes, né? Mas tudo é uma jornada. Então, eu comecei em 2001, né, nesse mercado, depois fui abrir agência. Então, eu fui passando por várias fases e etapas. Num projeto específico de infoprodutos, eu comecei esse projeto em 2016. Então, foi um momento começando do zero, sem recursos, e aí testando. Então, começando com coisas pequenas ações, pequenos movimentos e testando. 2017, aumenta, faz uma ação ali, um lançamento ali, uma campanha lá. E aí a gente foi crescendo, mas assim, sem grandes resultados expressivos, porque a gente ainda estava entendendo algumas dinâmicas e também testando estratégias e tudo mais. Então, 2016, 2017, 2018 foi uma jornada de aprendizado. Muito de aprendizado, de testes, e a gente também estava muito testando produtos, testando oferta, testando campanhas. E nesse período, desculpa te cortando para entender essa história, algum momento teve vontade de desistir, falar, pô, 3 anos testando? Com certeza, com certeza. Então, tanto que em 2017, né, quando a gente começou de fato a acelerar algumas ações, isso foi dando um ânimo. Só que em 2018 houve um leve declínio, porque a gente foi justamente desanimando. Então teve aí um momento de... Porque o começo é muito mais difícil. Quando você gera uma expectativa e aquilo não vem na velocidade que você gostaria, isso dá um desânimo. E normalmente não vem na velocidade que a gente gostaria. Normalmente não vem na velocidade que a gente gostaria. Porque a impressão que eu tenho é que tudo dá certo muito rápido para as pessoas. Não, é verdade. Eu vi você, eu conheci você normal. Você é normal ainda. Mas de repente, de um grande sucesso que você pra mim foi de uma hora para outra. Então, quando eu vejo alguém na internet que deu super certo, um cara do stand-up que deu certo, um ator que tá bombando na Globo, a impressão que dá pra mim e pra todo mundo é que foi de uma hora pra outra. Papum. E aí, quando demora pra gente, a gente fala,
Caceta. Então me conta isso, essa demora, o que você sentia e o que fez você não abandonar? Porque eu acho que muita gente deve estar vivendo esse momento agora, de estar tentando, seja um infoproduto, seja uma empresa, seja outra coisa, não tá dando certo e tá naquela, vou abandonar. Quando saber se é hora de abandonar ou é hora de continuar tentando? Vou até falar olhando aqui, porque acho que o ponto principal para você não abandonar e não desistir é você ter visão. Acho que se você tem visão de onde você pode chegar, de onde você vai chegar, de onde você quer chegar, tudo está alinhado. Você tem essa visão muito bem clara e definida, isso já é um motivador muito forte. Qual a diferença de visão e de esperança, André? Mas isso não pode ser uma esperança. Eu acho que você tem que juntar os dois aí, né? Mas visão, você tem... Esperança é fé, né? Acho que esperança é muito fé, né? Força espiritual ali, é você acreditar sem ter muita certeza. Agora, a visão, não. Você consegue ver algo que as outras pessoas não estão vendo. Então, geralmente, o empresário, o empreendedor, ele tem visão de negócio quando ele vai abrir um negócio. Né? Às vezes, no Brasil, o que acontece? Muitos empresários, eles se tornam empresários por necessidade. Então, é diferente. Agora, o empresário que decide virar empresário, ele abre um negócio já com uma visão, eles têm muito mais chance de dar certo e foge daquelas estatísticas, normalmente, de empresas que quebram em pouco tempo. E quando a gente fala de dar certo no mercado de cursos online, muitas vezes existe uma dupla, que não necessariamente são só duas pessoas, que é o expert, o professor, vamos chamar assim, e o estrategista digital, que é o que vai fazer a estratégia de vendas de negócio. Eu imagino a tua resposta, que vai ser uma resposta educada, falando os dois, mas eu vou tentar. Qual a mais importante? Para um negócio dar certo. É o estrategista ou é o professor? Olha, eu sou estrategista. Eu ia dar um exemplo isso. Você é um estrategista, eu sou estrategista. Só que aí você ia ficar numa má situação de falar que o estrategista é o principal. Só que me dá a impressão que o estrategista é o principal. Então vou mudar a pergunta. Tá. A minha percepção aqui, se não tiver um estrategista foda e você é foda, você pode ter o melhor professor, a melhor didática, não vai nem chegar no público. Tô certo, o estrategista é o principal ou não? Porque deve ter muito professor muito foda que a gente não conhece porque o estrategista é ruim. Sim, eu não diria que... Falando nesse cenário de dupla, né? Eu vejo que precisa ter uma combinação. Os dois têm que ser bons naquilo que fazem para o negócio dar certo. Porque se você tem um estrategista bom e um especialista ruim, você só vai potencializar. Você vai fazer a primeira venda apenas. Então você não. Exatamente, você vai fazer uma primeira venda, mas não tem uma boa entrega, uma boa experiência com seus alunos, com seus clientes, você não vai vender mais. Então é um negócio muito frágil. Então, para o negócio dar certo, tem que ter uma boa combinação dos dois bons. Então, o estrategista bom, o especialista ruim. É isso, você pode até começar, mas não vai ter durabilidade. Agora, o especialista bom, o estrategista ruim, ele vai ficar patinando, ele não vai escalar. Então, acho que o grande segredo é você ter uma junção. Mas não necessariamente foi muito popular isso aqui no Brasil, nessa questão da coprodução, aí tem um especialista com um estrategista. Né? Eu, como estrategista, eu me vejo como um profissional que tem uma visão mais holística do digital, mas isso é algo que todos os empresários, todos os especialistas, eles têm que ter. Então, desenvolver a habilidade de estratégia, de ser estrategista, todo mundo tem que ter essa habilidade, né? Então, eu vejo que tem que ser a combinação, sim. Então, se for só... Acho que não dá para colocar qual que é o melhor. Acho que mas assim, nesse papel de curso online, o especialista, ele é o produto. Né? A imagem dele acaba sendo o produto. Então, o produto ele tem que ser bom, mas também tem aquele ditado lá, né? Nem sempre o melhor é o que mais vende, né? Enfim, é uma pergunta complexa e polêmica aí, né? É polêmica. Mas eu diria, se é pra gerar polêmica, o estrategista é mais importante. Mas eu acho que porque assim, é isso. Não necessariamente o melhor médico é aquele que mais vende consulta. Às vezes é o que mais aparece na mídia social. Não necessariamente o melhor carro é o que mais vende, é o que mais aparece. Não necessariamente o restaurante mais cheio é o mais gostoso. É porque, assim, e hoje, no mundo que a gente tá, é difícil. O que é mais caro na vida das pessoas? É o tempo. Sim. E o que o estrategista de infoproduto, marketing digital faz? Eu tenho que fazer você escolher no teu tempo gastar com o meu produto. Então, assim, você está fazendo a pessoa pagar com o que ela tem de mais caro, que não é só o dinheiro, que muitas vezes esses cursos já são muito caros, mas no tempo, 20, 30, 40 horas de curso. Se o estrategista não souber desenhar uma estratégia muito foda, e eu falo muito foda porque
me corrija porque eu não sou estrategista como você em digital. Você tem que pensar na estratégia do curso, na estratégia da divulgação, na estratégia da chamada, na estratégia da mídia. É um leque de tanta coisa que não é para qualquer um. Se a pessoa não fica 24 horas por dia estudando isso, ela tá fodida. Porque de uma hora para outra o Instagram muda a regra, o TikTok muda a regra, e você tem que estar atualizado para entender como as pessoas se comportarão nessa nova regra. Tô ficando louco, não? Não, mas aí que entra a questão que os fundamentos de muitos anos atrás, eles não mudam. Então, quando você domina os fundamentos... Me ajuda! Quais são os fundamentos? Divide com a gente. Quais são os fundamentos, então? Não, se a gente parar para olhar para as pessoas, né? Então, o hábito de consumo das pessoas e o próprio hábito de consumo de informação das pessoas, ele demora mais tempo para mudar do que a própria internet. O que acontece é que a tecnologia, ela evolui muito rápido. Mas as pessoas não evoluem tão rápido quanto a tecnologia. Então, é você entender ele de pessoas... como lidar com pessoas, como vender para as pessoas, como comunicar com as pessoas, acho que a essência dos fundamentos está muito nisso, sabe? Vendas é entender de gente, né? Sim. E gente é o negócio mais complexo e mais apaixonante do mundo. Eu acho que por isso que marketing é um negócio que ele é tão gostoso e ao mesmo tempo ele é tão difícil, porque é complicado entender o que as pessoas pensam, o que está no coração delas e como empacotar um produto, falar, cara, tá aqui, é isso que você precisa e fazer elas acreditarem. E eu acho que esse é um trabalho que cada vez mais se torna complexo por causa das mídias sociais, porque as mídias sociais, cada uma exige você transmitir o conteúdo de um jeito. Tem uma frase, não quero me alongar, mas do Marshall McLuhan, que fala que o meio é a mensagem. Ou seja, eu preciso adequar a mensagem a cada meio. E a mídia social nos impõe isso. A entender como eu coloco cada uma das mensagens. Mas mudando completamente de assunto, André, tem um quadro aqui chamado Essa Marcou. Que é alguma história, algum caso que marcou a tua vida, que tem a ver, claro, com esse nosso bate-papo, e eu queria rodar a vinheta dele. Roda aí. E aí, André, alguma história que te marcou? São muitas histórias, né, que marcaram, mas analisando, assim, a minha jornada em infoprodutos, os resultados expressivos que eu tive, até continuando a história que eu estava contando, levou tempo para eu fazer o primeiro milhão. Então, 2016, 2017, 2018 foi uma jornada de muito teste, de muito aprendizado, mas sem muitos resultados expressivos. E desde 2019 a gente já tinha uma estratégia muito clara e a gente conseguiu colocar muito trabalho, muito empenho, conseguimos fazer num ano inteiro 1 milhão. Um ano inteiro de trabalho, de dedicação, 1 milhão. Só que o que é engraçado é que parece que levou muito tempo para faturar 1 milhão, mas depois que a gente chegou nesse patamar, transformar 1 em 10 foi 10 vezes mais rápido. Então a gente parece que é um estalo, sabe? A partir do momento que você quebra uma barreira, aquilo fica muito mais fácil. Então eu lembro que quando a gente bateu essa meta, que era uma meta do ano, foi muito marcante, foi uma história que marcou. E a gente começou o ano seguinte já batendo um recorde, porque parece que virou uma chave, sabe? Então eu vejo que tem muito uma questão de mindset mesmo, de muitos bloqueios que a gente tem, que nos impedem às vezes de crescer, de ter o resultado que a gente gostaria de ter. Então acho que tudo começa também trabalhando na mente, e foi quando eu comecei a fazer imersões com pessoas de mente que já tinham o resultado que eu estava almejando. Então isso deu um estalo e acelerou muitos resultados. Quando você falou dessa transformação de mindset, qual foi a informação, não sei se você vai ter uma só, que entrou uma vez, você ouviu alguma palestra, algum treinamento, algum livro, e você falou, caceta, isso é foda. Você lembra qual foi? Eu acho que é um conjunto, né, de informações, mas quando eu participei de uma imersão com um grupo de empresários que tinham de mercados parecidos, trabalhavam com públicos e produtos parecidos, e a gente já estava tendo ali muito tempo de trabalho e nós já tínhamos nosso conhecimento, nossos dados, nossos testes. A hora que a gente teve acesso aos bastidores de uma dessas empresas e a gente viu o resultado que eles estavam tendo e a estratégia que eles estavam aplicando, aquilo foi um estalo. Eu falei, se aquela empresa está fazendo isso, e eu conhecendo agora não só o palco daquela empresa, mas os bastidores daquela empresa, aquilo deu um estalo. Então eu falei, tá faltando isso no nosso negócio. Então quebrou ali um padrão de pensamento que fez a gente crescer muito rápido. Vamos falar de palco e bastidores, então?
Sim. O teu palco é o quê? Quantos cursos são hoje à disposição do público? Eu tenho os meus produtos mesmo, né, os meus cursos, meus treinamentos, eu estou em processo de concepção. Tá. Eu estou saindo agora dos bastidores. Para virar também... Exatamente. Os bastidores, ele começou a ficar... Mas no geral, contando tudo, os seus e o do Expert que você trabalha ou trabalhou, quantos são no total? De cursos? De curso? São uma infinidade, não sei nem de Diz de uma cabeça. coisa, quantas pessoas estão nesse processo? Porque eu olhando a impressão que dá pra mim, Sim. é ele mais 2. É isso mesmo? Não, com essa... Existe uma equipe pra fazer isso tudo funcionar? Tudo começou do zero. Tudo começou do zero. Nesse projeto específico, só eu e o Expert. Mas a gente teve os resultados que a gente teve, né? Faturamos mais de 51 milhões só com o infoprodutos desse Expert. A equipe chegou no máximo em 12 pessoas. 12 pessoas. 12 pessoas. Então, relativamente uma estrutura enxuta para um resultado expressivo. E muito lucrativo também, né? Então, eu vejo que eu já tinha essa percepção de que a estrutura ela não precisava ser inflada, ela pode ser enxuta e até melhor que seja enxuta, mas também você tem que saber lidar com isso. Então, acho que o grande desafio é você... e o grande segredo também, você lidar com uma equipe enxuta, é você ter profissionais muito qualificados, muito experientes, não colocar só júniors, só estagiários na sua equipe, mas você ter ali profissionais já experientes, com uma equipe enxuta você consegue ter muito resultado em pouco tempo. Qual que era o A restante? ideia era isso, era saber desses bastidores, quantas pessoas eram. Porque quando a gente vê um curso online de sucesso, às vezes dá a impressão que são 2, 3 pessoas. E eu imagino, como você falou de 12 pessoas, eu não sei o que elas faziam exatamente, mas imagino que tem editor de vídeo, tem cara pra captar imagem, tem gente pra caramba, não é? É uma empresa. Sim, é uma estrutura. É uma empresa como qualquer outra empresa, correto? Sim, sim. Mas tem outras já no mercado que elas têm planos mais ambiciosos de crescimento que já estão com centenas de colaboradores já. Então, que trabalham com um modelo ali muito parecido, mas já estão... Mas aí já com vira uma estrutura empresa inflada. como, entre aspas, qualquer outra. Porque a minha pergunta seria agora. Uhum. Você realizou o sonho que de muita gente diz, que eu não sei nem se era o teu sonho, de poder viver a vida onde quiser, de não ter um lugar fixo. Falar assim, quer saber, hoje eu vou trabalhar da praia. Não, hoje eu vou trabalhar da fazenda, hoje eu vou trabalhar da cozinha. Você Sim. pode fazer isso ou não? Porque é isso que a gente vê o pessoal o moderno do digital falando, olha, você vai trabalhar onde você quiser. Na praia, em Paris, em Dubai. Conseguiu isso? Acho que esse é o grande segredo. Na verdade, é você ter o poder de escolha, né? Mas trabalhar da praia é horrível, né? Você coloca o notebook ali na praia, ali começa a cair areia no teclado, só batendo na cara. Então, tipo, vender essa ideia, né? Tipo, você pode trabalhar da praia, pô, é um saco, né? Eu quero ir pra praia pra curtir a praia, né? Não pra trabalhar, né? E Mas se trabalha pra cacete, né, André? se trabalha pra cacete, com certeza. Mas é tudo uma questão de escolha. Então, o que eu vejo que é possível é você desenhar o que é o ideal pra você. O que é o ideal pra você? E você pode construir aquilo, mas tendo visão, tendo clareza do que você quer pra você. Então, começa daí. Então, eu vejo que às vezes tem gente que quer ter muito dinheiro, mas não tem clareza das outras coisas da vida, né? De liberdade, de ter tempo com o filho, por exemplo. Então, você tem que ter uma clareza de tudo, né? De tudo que você quer, de como você quer. E do que é importante pra gente, né? Eu não sei se a gente tava no ar ou tava conversando antes do ar, e eu brinquei com você. Pô, tá bonitão, tá magro. Você falou, pô, a gente tem que investir na gente mesmo. Sim. Essa é uma das clarezas que as pessoas não têm, né, André? Sim. Eu vou ser honesto, uma coisa que depois que a minha filha nasceu, eu resolvi me cuidar. Perdi 10 quilos, passei a correr, fazer corrida de rua. É impressionante como os bons hábitos, eles vêm acompanhados de outros bons hábitos. Que para você correr, você começa a se alimentar melhor, aí você larga o charuto, aí larga não sei o quê. E eu vejo que a gente que foi criado, e eu falo a gente que você tem mais ou menos a minha idade, foi criado com aquela geração ser workaholic, trabalhar que nem doido, e deixa a gente pro segundo ponto. Deixa a gente... Puta, o mundo já mudou muito, né? A gente tá aprendendo a se cuidar, né? Sim, saiu até uma pesquisa aí, eu não lembro agora qual foi o instituto aí, mas muitas pessoas preferiram ter um salário menor e ter qualidade de vida. Então elas abrem mão de dinheiro para ter mais qualidade, mais tempo, né? Então esse é o ponto. A geração Z tá muito assim. Sim, aí já é uma outra história aí, né? Porque já tá no exagero também, né? Já estão abusando já. Quando você falou de outra história, eu falei assim, ih, bicho, eles estão abusando.
Diz uma coisa aqui, vamos voltar a falar de infoproduto. Sim. Então dá para qualquer um gravar, qualquer um, claro, na medida do possível gravar infoproduto, serve para qualquer tema, precisa ter um expert bacana e assim por diante. Se a pessoa não gosta de aparecer na câmera, existe infoproduto bom também, que é vendável, que não precisa ser na câmera, porque tem muita gente que não quer aparecer. E-book, ainda existe e-book? Mentoria funciona? O que ainda existe de infoproduto? Porque na cabeça de pessoas, muitas, inclusive a minha, o principal é videoaula. Não sei se eu estou certo. Mas existem vários outros infoprodutos dentro da caixinha abaixo da videoaula. Existem? Quais Sim. são eles? Isso que muda é os formatos, né? Então os formatos, eles mudam e tem o momento que um formato tá em alta, tá em baixa. Então, por exemplo, no momento, na época da pandemia, teve um salto muito grande e o modelo, o formato que estava muito forte naquela época, eram os cursos online gravados. E aí teve tanta gente comprando tanto curso, né? Então, não sei você, mas tanto eu e outras pessoas que eu conheço, compraram vários e vários cursos que nem começaram a assistir. Ou assistiu uma, duas aulas e largou. Não chega tal. nem até o final. Exatamente. Então, assim, o formato, aí começou a cair o quê? Esse formato começou a cair um pouco em desuso, porque as pessoas, pô, mais um curso, eu não vou... Mas ainda bomba, né? Ainda Sim. tem mercado para vídeo gravado, não, curso com gravado. certeza, mas isso é só o formato. A questão é, você sabendo qual é o seu público, o que você quer transmitir, o que você vai transformar com aquele seu produto. Qual é o formato que faz mais sentido para o seu público? Então, tudo depende do seu público, porque é o seu público que vai definir qual é o formato ideal para ele. Então, de uma forma, quando a gente fala assim dos infoprodutos, do marketing digital, aí começaram a levantar agora o formato das mentorias. Que agora é no Zoom, é um grupo ao vivo e tal. Então, mudou-se o formato para vender, às vezes, a mesma coisa. Mas só mudou o formato para trazer também como se fosse uma novidade e para quebrar algumas objeções em relação aos formatos. Mas os formatos... É isso, né? Então você como estrategista, com visão, entendendo do seu público do momento, é saber lidar com esses formatos. Mas quem não quer aparecer, por exemplo, pode muito bem trabalhar com e-books, com livros. Então dá para você fazer sim produtos de infoprodutos sem aparecer. Mas a questão é do valor percebido. Então, assim, quando você olha para um livro tem na livraria por 20, 30, 40 reais. Então, ele já tem um valor percebido. Logo quando você for vender um e-book, ele já tem um parâmetro de comparação. Então, é difícil você vender um e-book a 10 mil reais. Agora, quando você traz isso para uma mentoria, que é uma sala fechada, é um acesso direto comigo e tal. Então, a percepção de valor, ela vai lá em cima. Então, você consegue vender, às vezes, a mesma informação, o mesmo conhecimento que está no e-book, só que entregando no Zoom ao vivo por... E 10 aí mil reais. Você falou algo bacana, porque assim, pô, às vezes é uma mentoria que é 10 mil reais porque é comigo, mas e quando a pessoa não é o comigo? O que eu quero dizer o comigo é, a pessoa não é famosa ainda. Precisa primeiro ser famoso, André? Precisa ter essa relevância ou não? É possível uma pessoa que ainda não seja famosa, que não tem milhões de seguidores, encontrar sucesso no mercado de infoproduto? Com certeza. Quando você já tem um certo conhecimento, já tem um certo resultado, já tem um certo nome, tudo isso facilita o processo. Torna tudo mais rápido e mais fácil. Mas para quem está começando, é só você entender que você tem sim um conhecimento, algo que você sabe, que algumas pessoas ainda não sabem. Então se você tem, por exemplo, 22 anos, você tem uma história, você tem uma jornada, você já tem os seus conhecimentos, as suas experiências. Vai ter pessoas que querem ter as mesmas vivências, experiências, ou ter o mesmo conhecimento que você já adquiriu até aquele ponto. Então, se você encontrar esse público que quer ter acesso a isso, você foca nesse público para vender. E se você não é o cara de 22 anos, mas o de 55, 60, 65? Esse mercado existe um etarismo ou não? Mercado cada vez mais forte também, né? Porque a pergunta é muito, muito prática, assim, por exemplo, as pessoas compram, porque a gente vê muito, o tema do antigo episódio entrou nisso, do etarismo, as pessoas vê 65 anos, o mercado não está mais contratando. Quando é curso online, eles acabam tendo até mais moral pela experiência que eles acumularam durante a vida, ou muita gente fala, não, curso online é pra cara de 25 ou 30 anos de idade, eu não vou assistir o do André, que ele já tem barba branca. Não, acho que tem público e mercado para todo mundo. Mas a questão é o valor percebido. Às vezes... André, deixa eu ser prático. Eu vou gravar minha aula, eu tô com 42 anos. Ainda vale a pena eu gravar ou eu pinto essa barba de Grecinho 2000? A questão é, qual é o público que mais se conecta com você?
Então, quando você começa a transmitir o seu conhecimento, você tem que identificar também qual é o público que se conecta com você. Então, por exemplo, em um desses projetos de gerar conteúdo e promover um certo conteúdo, a gente começou a analisar os dados de que o público feminino, 90% era um público feminino que tinha entre 35 e 45 anos que estava mais consumindo aquele conteúdo daquele especialista. Do seu especialista. Exatamente. Que não significa isso o mercado, isso é o seu especialista. Do meu especialista. Então, o ponto é, a partir do momento que você começa a gerar conteúdo, promover o seu conteúdo de uma forma ampla, sem segmentação, naturalmente o público ideal ele vai se conectando com você, com sua mensagem, com o seu conteúdo. E aí você olhando para os seus dados, você começa a identificar qual é o perfil do público que mais está se conectando com o que você está falando. E ali é onde você tem que colocar o seu foco. Então dali você vai tirando insights do seu público ideal. André, tem um quadro aqui que é para você dar uma dica de um livro, de um filme, de uma série. Eu queria agora pedir a tua, mas vamos rodar a vinheta do Vai na Minha. E aí, André, qual a tua dica e por quê? Bom, a minha dica seria a série 90 Dias para Ficar Milionário. É uma série que eu recomendo qualquer um assistir, porque é um bilionário que ele resolve topar um desafio de começar do zero, praticamente sem recursos, em uma cidade que ele não conhece a cidade, não conhece as pessoas, não tem contatos, não sabe do mercado local, não sabe de nada. Mas ele tem um desafio de, praticamente sem recursos, começar do zero e fazer um negócio de $1 milhão em 90 dias. Então É um documentário ou é uma série? É fato real, isso que eu quero dizer. É um fato real. É um fato real. É um fato real. E é legal a jornada. Porque o início é muito difícil. Porque ele tem que se preocupar com coisas básicas. Alimentação, moradia, onde ele vai dormir, sabe, com frio. Então, no início é muito mais difícil. Com menos recurso, o processo é muito mais doloroso, muito mais difícil. Dá até vontade, ele fica doente. Então, ele pensa em desistir. Ao passo que ele vai avançando, tudo isso vai ganhando força. Mas a cada passo é uma batalha, é um desafio. Não é fácil. Mas a grande sacada ali é a forma como ele sabe lidar com pessoas. E ele vai buscar conhecimento, então no caso é como se fosse um Sebrae da cidade, então ele vai buscar conhecimento sobre o mercado e tal, e tudo começa com olhar para onde que tem demanda aqui, onde que tem oportunidade. Então ele começa do zero, olhando para conceitos básicos de vendas e como lidar com pessoas e trazer pessoas para o negócio dele só com, digamos assim, promessas, sem as pessoas saberem quem ele é de fato. Que ele é um bilionário, então sem saber o nome real dele. Então é um documentário assim que você aprende muito. Então recomendo aí. 90 dias para ficar milionário. Esse eu não conhecia não, e é a base do marketing isso, né? Você entender as dores das pessoas e como solucionar. O nosso trabalho no dia a dia é resolver o problema dos outros, né? Sim. Marketing é isso. Cursos online são isso, é resolver o problema dos outros a partir do aprendizado. Tira uma dúvida final minha. Quando você grava um vídeo, um curso, você se preocupa com o tempo de duração dele? Se é de 1 hora, 2, 3, 4, 5? É melhor ter cursos mais curtos ou mais longos? Por que a minha pergunta? Porque amigos meus que fazem cursos digitais falam assim, pô, João, maioria não tá errado. Mas muita gente não chega nem até a metade do curso, não chega no final, largou na metade. Por que isso acontece, André? No teu ponto de vista, isso é normal do mercado? Faz parte? A pessoa comprou na empolgação, como pode comprar qualquer produto e não foi até o final. O conteúdo não foi atrativo, ou às vezes, o que eu queria saber eu já aprendi, já peguei e vambora. Você tem alguma dica para isso? Cursos mais curtos, curso pode ser longo, as pessoas largam, faz parte mesmo? Sim, eu tenho muito acesso a informações aí de donos... Essa minha informação tá certa? Tá sim, sim. Eu tenho acesso de informações de bastidores de grandes plataformas, né? Por eu ser um grande player do mercado. E aí, o que acontece? A gente tem que olhar para os números. E quando a gente começa a ver o próprio comportamento de consumo das pessoas nas redes sociais, então, por exemplo, o TikTok, né? Veio para ter aquele conteúdo raso e rápido, superficial. Então, isso muda a forma das pessoas consumirem conteúdo, elas quererem ver, assistir cada vez... Então, as próprias séries da Netflix diminuindo o tempo de duração. Então, isso é uma tendência que a gente tem que observar de consumo de conteúdo. Então, fazer uma aula de um curso muito longa, ela se torna cansativa, então isso torna o processo muito mais difícil. Agora, quando você traz aulas mais curtas, o processo de avanço... é curta? 3, 4 horas?
Uma aula? Não, 2, 3 minutos. Não, mas tudo bem. Se eu quiser fazer uma aula de fazer um bolo, eu posso fazer. Mas se eu quiser fazer uma aula de como preparar um evento, já que você falou, Não. às vezes você precisa de... Acho que a grande sacada é você pegar ali todo aquele seu conhecimento e você tirar aquilo que não é essencial e tentar fazer ele o mais focado e objetivo possível para valorizar o tempo do aluno. Então, tipo assim, o que é desnecessário aquele aprender? Então, vamos focar em reduzir o tempo. Então, a carga horária não tem que ser um ponto importante. Tem que ser, ele tem que absorver o máximo de informações possível no menor tempo possível. E aí você divide todo aquele curso em várias aulas menores. E aí, se ele tem uma aula de 2, 3, 4, 5 minutos, acho que o ideal é até 8 minutos de aula, ele consegue avançar muito mais fácil. E aí vai dando prazer, vai dando estímulo. Mas quando a gente... então eu falei pro termo errado. O curso como um todo, quantas horas? No máximo. Não tem regra. O curso como um todo não tem regra. Porque o curso ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter um... Entregar a melhor qualidade possível que o aluno precisa no menor tempo possível de curso. Exatamente. É você saber valorizar o tempo do aluno entregando o máximo possível no menor tempo possível. Até porque tempo é o bem mais precioso que a gente tem, né, não? Com certeza. André, uma delícia bater esse papo com você. Se fosse para deixar uma dica final para quem tá embrenhando, não sei se o nome é essas palavras, mas se o pessoal tá entrando nesse mundo do infoproduto, de marketing digital, que dica você daria para quem tá começando? O que a gente se vê muito por aí são muitas promessas de dinheiro fácil, rápido, muito hackzinho daqui, hackzinho de lá, como ter mais, viralizar o vídeo, não sei o quê. Então tem muita informação solta que atrapalha e confunde as pessoas. Então eu vejo que a principal dica é qualquer pessoa, seja ela um empresário, um empreendedor, ou quem quer empreender, ou um profissional, ele tem que ter uma visão estratégica, uma visão holística, e falando do digital, é isso, tem uma visão estratégica digital. Então é entender o digital na sua essência, como que ele funciona e continua funcionando dos últimos 20 anos, e você sabendo lidar com o digital de forma estratégica, tendo essa visão, você não fica caindo em hackzinhos, em códigos e não sei o quê, e aí você consegue ter foco e clareza para definir uma estratégia mais adequada para o seu negócio, para os seus objetivos. Tá bom, e uma última pergunta, já que temos 15 segundos. Que dica que você daria pro André de 15 anos atrás? Que dica que eu daria pro André? Não tenha medo de arriscar, de investir. Então, aposte, confie mais em você e arrisque mais. André, obrigado, aprendi muito. Bate-papo delicioso com você. Pessoal, mais um programa acabando e próxima semana a gente tá aqui de volta com outro convidado também top das galáxias, que nem o André. Valeu.